A paz do Senhor a todos. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais esse privilégio de poder, nessa manhã de domingo, do dia 9 de agosto, estudar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, lição 6. O título dela é Usando a Fé Diante dos Confrontos. E nós vamos falar um pouquinho sobre fé, né? Aqui o comentarista vai falar sobre a experiência de Elias. E nós vamos comentar um pouquinho, usando também como texto base, né? O texto, digamos, principal da Bíblia no sentido de fé, quando a gente fala de fé, que é Hebreus 11. Mas dando ênfase aqui para o texto de referência, que é o texto que está em 1 Reis, capítulo 18. Então, como diz, o tema é usando a fé diante dos confrontos. E o texto áureo nosso, ele está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Diz assim: Então caiu o fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Os objetivos principais da nossa lição são 3 que o comentarista deixa aqui para nós, que vai fazer parte do nosso estudo, que é ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Entendendo aqui, né, o fogo no sentido de Deus mostrar o seu poder. Tá? Existem outras passagens bíblicas, quando vai falar sobre fogo, vai falar de consumo, de consumir. Mas nesse caso aqui, é o poder de Deus sendo manifesto, somente isso. Tá? 1 Reis capítulo 18, o texto de referência está em 1 Reis 18, do 22, versículo 22, 23, 24 e 39. Se você puder acompanhar na sua casa, você pegar a Bíblia, se você não tiver a nossa revista, acompanhe. 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o divido em pedaços, e o ponho sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, e disse: É boa essa palavra. Versículo 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então aqui, nesse capítulo 18 de 1 Reis, vai falar da experiência que Elias teve com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Que esses 850 profetas representavam o povo pagão, digamos assim, dirigido ou direcionado ou guiado pela rainha Jezabel, que tinha casado com Acabe, que era um dos reis de Israel. E nós vamos agora entender um pouquinho sobre o que passava historicamente dentro da nação de Israel. Tá? A introdução aqui vai falar o seguinte: diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nessa lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Então, esse comentário inicial aqui, essa introdução, vai mostrar sobre o que a nação, de uma forma geral, ou principalmente o povo de Deus, passa por dificuldades. Sempre passou. Né? O próprio Jesus nos disse que nós passaríamos por provações, mas era para nós termos bom ânimo, né? Porque ele havia vencido o mundo. Então nós passaríamos por provações, por dificuldades, mas essas dificuldades elas não podem nos tirar da direção, né, do caminho do Senhor. Elas não podem nos permitir que nós venhamos a ter um mundo totalmente fora dos conceitos, do planejamento do que a Bíblia nos ensina. Tá? Então nós temos que agir, como ele fala aqui, de forma bíblica e inteligente. O crente, eu sempre falo que o crente ele tem que ser inteligente. Porque se o Espírito Santo habita em você, e você é um crente verdadeiro, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz de superar as dificuldades e entender até por que está passando por alguma adversidade. Então, o que nos diferencia do mundo é essa esperança e essa capacidade de ter fé. O tema da lição de hoje é usando a fé diante dos confrontos. Então, se eu uso a fé, eu sou um crente inteligente. O que faz as pessoas muitas vezes se afastarem dos caminhos do Senhor é não usar a fé, não praticar a fé, não viver a fé bíblica.
E isso faz com que ela se desespere diante das dificuldades. E as dificuldades vão surgir. As dificuldades vão aparecer. As dificuldades, elas estão inerentes ao mundo. Nós vivemos um mundo caído. E o mundo, desde a entrada do pecado, ele é um mundo que produz espinhos, abrolhos. Ou seja, ele produz coisas terríveis. E esse planeta, as pessoas que vivem nela, sem Cristo, são incapazes de compreender que nós podemos nos santificar diariamente, alcançar um processo de santificação em Jesus Cristo. E só através de Jesus que eu alcanço isso. Não existe bondade humana, não existe justiça humana capaz de produzir qualquer coisa assim. Isaías vai falar que a nossa justiça é comparada como trapo de imundícia. Então, assim, se eu ficar esperando que através dos meus conceitos, do meu andar sozinho, eu consigo alcançar a perfeição, eu estou fadado ao fracasso. Muitos religiosos acham que consegue isso. Muitas pessoas, e até no tempo de Jesus, quando a gente vê vários sacerdotes da época, escribas, fariseus, que achavam que através da sua justiça alcançaria alguma coisa, mas nós não alcançamos nada se não for através de Jesus Cristo. Então a fé, ela vem através de um crente inteligente, né? Então ele fala que nós vamos ver aqui através de Elias isso, né? Essa fé bíblica. No ponto 1 aqui da lição, eu vou ler um pedacinho, a gente não vai ficar muito preso à leitura, mas eu vou ler algumas partes para a gente poder entender historicamente também o que estava acontecendo na época de Elias, né? Quando ele passou por essa provação, venceu, mesmo ele sofrendo por um período até mesmo de depressão, onde ele ficou escondido numa caverna. Então nós podemos ver que mesmo esse profeta, com toda a sua bagagem de relacionamento com Deus, ele também não estava imune a viver ou passar por dificuldades como passa qualquer pessoa. A Bíblia fala que ele sofreu as mesmas paixões que nós. Então a dificuldade que nós passamos, ele também passou, mas venceu. No ponto 1, então, diz assim: Elias e suas provações. Elias profetizou em um período árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Lutando bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo e adorar a Baal. 1.1. O método da chamada divina. Com a morte do rei de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos. Tá? Então, só para os irmãos entenderem, historicamente, logo após a morte de Salomão, né, o filho de Davi, do rei Davi, o reino, né, como já estava previsto, Deus já havia falado isso também a próprio Davi, o reino é dividido em 2 reinos. O reino de Israel se tornou o reino do sul e o reino do norte. E o reino do sul, nós vemos que nesse reino, onde Judá e a tribo de Benjamim, eles se fundiram ali, e eles formam esse reino, e através dessas 2 tribos, eles ficam então com a sua capital em Jerusalém, e aí eles são então o reino chamado do Reino do Sul. E o Reino do Norte são as outras 10 tribos, né, dos filhos de Israel, onde eles formam um outro reino. Então se transforma em 2 reinos ali, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Tá? O Reino do Sul, que não é o caso aqui de Elias, porque ele estava no Reino do Norte, o Reino do Sul, ele foi um reino que teve reis que foram obedientes a Deus. Teve reis ímpios, mas teve reis também que foram obedientes ao Senhor. Tá? Já no Reino do Norte, todos os reis que reinaram no Reino do Norte, eles foram, que era o chamado nação de Israel, né? Porque ficou como Judá, o Reino do Sul ficou chamado de Reino de Judá, e do Reino do Sul, do Norte, ficou chamado como Reino de Israel. Esse Reino do Norte, todos os reis foram ímpios. Todos os reis andaram totalmente fora dos caminhos do Senhor. Quando a gente lê a história em 1 Reis, 2 Reis, nós vamos ver que os reis eram tão cruéis que a sucessão de reinos deles ali, normalmente era feita através de matar o outro. Assassinava-se o rei que estava no poder, e quem assassinava normalmente assumia o poder. E assim por diante. Até a destruição deles, total praticamente, o Reino do Norte desapareceu da face da terra. E nós vamos ver só depois o Reino do Sul, que é conquistado por Nabucodonosor. Mas o Reino do Norte ele é praticamente exterminado. Por quê? Por causa dessa impiedade mesmo que aconteceu, e isso também foi previsto pelos profetas. Então, os profetas falaram sobre isso. Então, o comentarista fala sobre isso, né, nesse 1.1.
No século XIX a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que introduziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo, né? Podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 a 31. Elias, então, foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que era um povo seleto e que pertencia ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. O que nós vemos aqui é que o reino do norte, apesar dos seus reis ímpios, existia o povo de Israel ali. Existiam as 10 tribos de Israel. E essas 10 tribos, elas foram escolhidas por Deus. Elas faziam parte da história de Israel, né, dos filhos de Abraão, né, de Isaac e de Jacó, né, os 12 filhos de Jacó, onde representavam ali as 12 tribos de Israel. E por isso Deus, olhando para o povo, chama Elias, como ele fala aqui no comentário, para ser o porta-voz de Deus. E esse porta-voz, a missão dele era árdua. Se nós pararmos para pensar, imagine vocês, o rei, ele era ímpio. Aqui no caso, quando ele é chamado, o rei que reinava ali no Reino do Norte era Acabe, um rei cruel, que casou com Jezabel, que era uma rainha idólatra, que veio de outro povo, ou seja, um povo onde tinha como os deuses principais Baal e Azerá, ou seja, não tinha o Deus Altíssimo, e ela é considerada uma sacerdotisa de Azerá, ou seja, ela era considerada uma quase como se fosse uma bruxa, no sentido, sim, se a gente for pegar no sentido de hoje, né, que faz bruxaria e essas coisas para esses demônios, né, que são esses chamados deuses pagãos aqui. E essa mulher assume como rainha. E foi nesse contexto que Elias é chamado. Ou seja, um trabalho árduo, muito árduo. Ele estava diante de um rei com poder, mas um rei dominado por essa rainha, né, quando a gente vai ver o contexto todo, quando a gente lê 1 Reis. E ao mesmo tempo, além de ser dominado, dirigido por ela, ele aceitava a adoração a esses deuses. Ou seja, o Deus de Israel, que libertou eles lá do Egito, que trouxe eles para aquela terra, que fez com que eles conquistassem aquela terra, que tinha dado Davi como rei, que tinha dado Salomão como rei, e Salomão que tinha construído o templo, né, e de adoração a Deus, que estava agora pertencendo ao Reino do Sul, eles não tinham acesso porque estava lá em Jerusalém, mas ao mesmo tempo eles sabiam disso. Mas mesmo dentro desse contexto geral, eles deixaram se levar pela idolatria do rei, e Deus então chama Elias, um profeta, no meio de uma nação pagã. Às vezes eu fico pensando que, infelizmente, nós hoje vivemos também um mundo, não o mundo de Elias, mas um mundo semelhante ao de Elias, onde nós vemos muitos líderes religiosos que deveriam estar pregando a palavra de Deus, levando esse Deus verdadeiro, apresentando doutrinas de demônios nos púlpitos das igrejas. Nós hoje vivemos, infelizmente, uma época em que as pessoas se deixaram dominar, não pelo Deus Baal, da chuva, ou pelo Azerá, não é isso, não, é muito mais sutil. Mas o Deus que impera no mundo de hoje, e é imperado no culto dessas pessoas, é um Deus chamado Mamon, que é o Deus que da idolatria do dinheiro, do poder. É um Deus que ele vem em primeiro lugar na vida de muitas pessoas. E aí os líderes que são dominados por esse Deus, Mamon, o Deus desse século, têm levado também os súditos dele, digamos assim, as pessoas que estão ali, a também adorar esse Deus. Então, quando nós vemos um ou outro profeta de Deus que prega a palavra de Deus, que leva o verdadeiro evangelho às pessoas, muitas vezes ele é ridicularizado, ele é deixado de lado, porque ele não prega prosperidade, não prega como se prosperidade fosse só o dinheiro. E quando eu sempre falo, quando eu converso com algum amigo, eu falo que Deus te prospere, a prosperidade vem em primeiro lugar no sentido espiritual. Uma pessoa abençoada por Deus, ela é próspera, mesmo que ela não tenha um carro para ir para a igreja, mesmo que ela não tenha dinheiro para comprar uma coisa que ela queira, mesmo que ela não tenha. A prosperidade não está no ter,
no poder. A prosperidade está em ter um contato, uma vida íntima com Deus. É claro que isso não impede de você ser rico, ter dinheiro, isso é o de menos. O mais importante é ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de entrega a Deus. Uma vida onde você possa dizer que é próspero, mesmo você não tendo muitas vezes o que comer. E isso não significa que você está abandonado por Deus. Isso não significa que Deus se deixou de lado. Isso não significa que quando você estiver no deserto, passando por uma provação, Deus não esteja com você. Mas a esperança do crente não está nesse mundo. A esperança do crente não está nessa terra. A esperança do crente está numa vida íntima de total vida com Deus. A minha esperança está em Jesus Cristo, porque um dia eu sei que eu viverei eternamente com Ele, bebendo de sua sabedoria, do seu conhecimento. Essa é a maior esperança do crente. A Bíblia fala que se toda a sua esperança estiver nesse mundo, nós somos considerados como um maldito até. Onde está a sua esperança? O tema da lição vai falar sobre a fé diante dos confrontos. Nós estamos passando por confrontos. Nós sempre estivemos, sempre passamos por confrontos, por dificuldades. Sempre passamos por lutas e provações. O mundo já vive isso. O mundo vive hoje o cumprimento da palavra de Deus. O mundo vive hoje o cumprimento das profecias que Jesus Cristo falou para os profetas, para os apóstolos. Quando nós vamos, eu me lembrei agora desse culto, que foi nessa quinta-feira, quando o pastor Hermes começou a nova série de estudos com a pergunta sobre o fim. Quando ele leu aqui em Mateus capítulo 24, Jesus, quando fala aos apóstolos, né, ali sobre o Monte Oliveira, ele fala, no versículo 5, 6, eu vereis guerras e rumores de guerras, olhais e não vos assusteis. O pastor foi bem enfático nisso, o pastor Emerson, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 7. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Né? E ele cita que Spurgeon, né, quando fala sobre isso no comentário dele de Mateus, que se isso é o princípio, imagina, né, o que vai ser o fim. Então, e aí é uma reflexão fantástica que foi ministrada para nós nessa quinta-feira. E eu fiquei pensando, quando ele falava, que Jesus, ao falar para os apóstolos isso, ele falou, olha, eu vereis guerras. Quem já ouviu de guerra aqui, que está ouvindo essa aula? Todos nós já ouvimos de guerra. Quem já ouviu de rumor de guerras? Todos nós já ouvimos. Não é para nós ficar assustado. Versículo 7. Nação contra nação. Quem não ouve todos os dias nação contra nação? Ou está ouvindo já há décadas, até mais de século, nação contra nação? Quem não está ouvindo reino contra reino? Quem não está vendo fome no mundo há quantas décadas? Desde que eu era criança eu já havia falado sobre a fome. E a fome tem cada dia aumentado mais, principalmente nos países do terceiro mundo. Quem não tem ouvido falar de pestes? Nós estamos passando por uma pandemia. O Brasil está passando, o mundo está passando por uma pandemia. E quem não tem ouvido falar sobre terremotos em vários lugares? Se todos nós ouvimos tudo isso que foi citado por Jesus, ele fala que isso aí é o princípio das dores. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores. Porque tudo isso está se cumprindo. E aonde está a tua fé? Aonde está a tua esperança? Será que a minha esperança está em ver um mundo melhor? Em ver um mundo restaurado? Ainda dentro de um conceito humano? Achar que um governo ou um presidente do Brasil, um presidente dos Estados Unidos, ou um presidente da Europa, ou qualquer outro lugar, possa vir como restaurador? Quem espera isso é porque não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia fala que vai aparecer um, sim. Mas esse que vai aparecer não é o Cristo. Esse que vai vir com uma roupagem de paz, esse é o anticristo. Que vai mostrar ao mundo uma melhora, não é o Cristo. Só existe paz no reino que virá com Cristo, onde ele descerá, quando ele descerá com a cidade santa, e aí nós habitaremos com ele eternamente. Aí sim nós seremos paz. Aí sim, é nisso que está a minha esperança. É nisso que está a minha fé.
Não é esperar e achar que esse mundo vai se transformar pelo poder de um homem, de um líder religioso, de qualquer igreja que possa ser, qualquer igreja. Não estou tirando nenhuma igreja, nenhuma instituição é capaz de levantar um líder para mudar o mundo, para vir transformar o mundo através de conceitos humanos. Só o poder de Deus, só o Evangelho. Só que Jesus fala que tudo isso ia acontecer e ia ser numa escalada. E ele fala, quando ele fala princípio das dores, ele está fazendo uma comparação da mulher grávida. As contrações começam bem espaçadas. De horas e horas, depois vai diminuindo, essas dores vão aumentando, até que ela dê a luz. Como você acha que o mundo vai melhorar então? Se isso é princípio, e nós já estamos vivendo o princípio das dores. Porque tudo isso que Jesus falou para os apóstolos já está acontecendo. Nós já estamos vivendo isso. O que nos resta esperar? O que eu acho que vai acontecer, de mudança, de tão belo que vai acontecer aqui? Só a igreja ser arrebatada quando Cristo vier. Quando Cristo descer e vier com poder e grande glória, nós que estivermos vivos, se eu estiver vivo até lá, vou ser arrebatado. Se não, se eu já estiver morto, não tem problema. Porque eu tenho certeza que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para encontrar com ele na nuvem também, descer em glória. 1.2 diz assim: quando a chamada de Deus prevalece, a cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte, como eu disse. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rondava a todo momento? Então o que fala aqui é que quando Deus chama Elias para o confronto com Acabe, que era o rei, e ele como um profeta de Deus, nós vemos que ele determina que não choveria. E quando ele dá essa ordem, ele dá essa determinação que não choveria, o deus Baal, que Jezabel tinha levado para o reino de Israel, era considerado o deus da chuva. O que eu fico sempre, é a mesma coisa quando a gente olha para os deuses do Egito, quando Deus confronta nas 10 pragas, confronta todos os deuses do Egito, destronando e desmoronando o poder do faraó. O último, que era o faraó, também era considerado um deus, e aí agora Deus mata o filho primogênito de faraó. Ou seja, Deus destrona ali, todas aquelas pragas, ela representava um deus do povo egípcio. E Deus destrona esses reis, esses deuses dos seus tronos. Porque é ele que todo o poder está na mão de Deus. E o que Deus faz aqui é tão maravilhoso que Deus também pega o principal Deus que foi levado para Israel ali, Deus de letra minúscula, é claro, que era o Baal, que era considerado o Deus da chuva. Aí Deus fala, então não vai chover. Se ele é o Deus da chuva, então manda ele que ele faça chover. E o povo de Israel começa a passar por uma grande seca, uma devastação total. E é interessante que Deus mostra ao povo o seu poder, mas o povo estava cego. Porque o povo estava sendo direcionado, guiado por um rei que estava sendo dominado por sua mulher, e ao mesmo tempo não acreditava no poder de Deus. 1.3, que é da nossa revista, fala assim, os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho nem chuva, como eu disse, viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Está escrito em 1 Reis, capítulo 17, verso 3 e 4. Não fosse o cuidado do Senhor em avisar Elias, certamente ele teria se assustado ao assistir os corvos chegando para lhe alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida do que procura sua proteção. É importante quando a gente lê isso daqui, de entender que mesmo diante das provações, diante das dificuldades, e quando a dificuldade vem para o mundo, né, e quando Deus dá uma ordem, e qualquer ordem tem que ser cumprida, o povo que está no mundo, o crente que está no mundo, ele não está isento de passar pela provação. Ele não está isento de passar, no caso aqui, eles estavam passando por uma seca. Tanto os fiéis, existiam fiéis ali em Israel,
Nem todo mundo estava corrompido pelos deuses pagãos. Mas os infiéis passaram pela dificuldade da seca e de fome, consequentemente, mas os fiéis também passaram por dificuldades. Apesar de Elias ter sido alimentado por corvos, ele foi e ficou lá passando por uma grande dificuldade quando ele fugiu da presença do rei. Não significa que o fato de Elias ter sido alimentado pelos corvos, que outros fiéis também passaram por dificuldades e muitos podem ter morrido de fome e sede, mesmo sendo fiel a Deus. E o que muda quando você está diante de uma dificuldade, como está acontecendo no Brasil hoje, essas doenças que estão acontecendo, estão aparecendo, e você vê crentes morrendo, crentes fiéis a Deus, que a gente entende como fiel, que a gente está vendo a sua vida diante de Deus, significa que eles estão indo para um lugar muito melhor que o nosso. Significa que o não desamparar de Deus não é dar só coisas financeiras, dar coisas, não, porque essa doença que está assolando o mundo não vai entrar na minha casa porque eu sou protegido por Deus. Por quem disse que não? Quem disse que crente também não pega câncer, não pega doença? Pega sim. A diferença é que nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E quando a gente fala que a casa não vai ruir, é a minha casa espiritual, é a minha comunhão com Deus. Porque a tempestade vai vir. Ela vem sobre a casa que está sobre a areia e a casa que está sobre a rocha. Mas a minha vida, quando a casa cai, significa que a vida espiritual da pessoa que não está firmada na rocha, ela cai. E aí caindo significa que ela tem uma morte, não no sentido físico, no sentido espiritual. Aqui, estar firmado na rocha, significa que a minha vida espiritual sempre estará em Cristo, porque eu sempre estarei com Ele. Então crente também morre, crente também passa fome, crente também tem dificuldade. Nem por isso eu vou deixar de ser crente. Porque a minha esperança não está para essa vida. A minha esperança está para a vida vindoura, a vida onde eu viverei com Cristo. Oramos sim para as pessoas vencerem as lutas. Faz parte, nós temos que fazer isso. Isso é bíblico. Mas não significa que se vier, e muitos crentes que eu conheço já estão com Cristo, amém. Porque tenho certeza absoluta que eles estão muito melhor do que eu. 2. Ponto da lição fala: Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Deus o manda para o ribeiro de Querite, para Sarepta, para Samaria, para o Monte Horebe, para Betel, para Jericó e para o Jordão. Então, ele foi onde Deus ia mandando ele ia, dependendo da dificuldade. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Não seria mais viável que alguém do seu povo lhe acudisse? A razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria e a presença de Elias não era bem-vinda nessa ação. Isso é um dos pontos que o comentarista coloca aqui. É quando Elias é enviado para ser auxiliado por aquela viúva, né, aquela viúva estrangeira que auxilia Elias. O povo de Israel estava, como eu disse, estava mergulhado nessa idolatria. Então, Deus usa outras pessoas para ajudar a Elias. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Veremos mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. Um foi bênção para o outro. Então aqui Deus escolhe uma viúva que não era do povo de Israel para ajudar Elias. E Deus, vendo a sua fidelidade, ajuda Elias e ajuda também essa viúva, que se prontificou. Uma lição que eu aprendo aqui é que mesmo diante das lutas, das dificuldades, quando Deus te chamar para ajudar alguém, quando Deus te convocar para uma missão, quando Deus te convocar para fazer algo, faça. Mas eu estou passando por uma dificuldade tão grande, faça. Porque Deus é o Senhor de tudo, tudo está na mão dele, tudo está sob o seu controle. Tudo está sobre a sua ordenança. Tudo está nas suas mãos. É Ele que decide. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Uma mulher que era estrangeira, que não era da nação de Israel, foi bênção para Elias, para o profeta que havia desafiado o rei de Israel. E por isso Deus abençoou. Deus envia o socorro em tempo certo, nem antes nem depois. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte.
Ela vivia com um filho e tinha apenas o suficiente para os dois. Depois disso, iriam morrer. Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. O Senhor socorreu seu profeta na hora da crise. Primeiro por meio dos corvos, depois por intermédio da viúva de Sarepta. Então o que eu vejo aqui é que Deus tem vários métodos para socorrer, e Deus tem vários métodos para nos alcançar. Então, muitas vezes parece até estranho o que Deus está fazendo, mas se foi Deus que falou, Deus que mandou, e está na sua palavra, pronto, acabou. Eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer, porque Ele que está no comando. É Ele que comanda a minha vida. E quando Deus escolheu essa mulher, Ele queria abençoar essa mulher. Dependia um pouco dela, no sentido dela obedecer a Deus, e ela obedeceu a voz do profeta. E por obedecer, ela foi abençoada por Deus. Se ela tivesse se negado, ela não teria sido abençoada naquele sentido. Por quê? Porque ela não teria visto o poder de Deus ser operado. Então, se Deus falar para você, através da sua palavra, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. Porque quem sabe Deus está me usando para ser voz profética para alguém, no sentido de levar a sua palavra. Hoje, nós como crentes, a nossa missão é levar o evangelho. Então, mesmo que o Brasil, o mundo esteja passando por crise, isso não impede, não deve impedir a igreja de continuar a proclamar o evangelho. E Deus tem criado meios e métodos para fazer isso. Um dos meios é isso que nós estamos vendo aqui agora. Vocês estão vendo um vídeo gravado dentro de uma residência, onde tem um alcance muito maior do que se nós muitas vezes estivéssemos diante apenas de um palco, para um grupo pequeno de pessoas. Fica gravado durante infinitos anos, digamos assim, e mesmo depois que eu for para o céu, continuará, os vídeos ficam aí. Todas as mensagens que foram pregadas, que estão na internet, estão nas nuvens, como se diz, vai ficar aí. Isso é proclamar o evangelho. Então Deus tem criado métodos para que o evangelho continue, mesmo na crise. A gente está vendo isso nos cultos online. As portas da igreja, por algumas semanas, foi fechada, não podia ninguém se reunir. Como seria se nós não tivéssemos hoje as mídias sociais para continuar cultuando a Deus em comunidade? Porque é um jeito de cultuar em comunidade. Por quê? Porque mesmo estando no meu lar, eu estou em contato com outras pessoas, eu estou me comunicando, mesmo estando presencial. É claro que o presencial é fundamental, mas se eu não posso, por uma ordenança, isso pode acontecer futuramente, por outros meios também, não só por pandemia, até por ordens de governo. Mas Deus tem criado meios e métodos para nos socorrer. Louvemos a Deus por isso. Na crise, Elias foi bênção para a vida da viúva de Sarepta. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, os cristãos não devem entrar em pânico. Veja o caso da viúva de Sarepta. Essa mulher estava à beira da morte, todas as palavras que eram contrárias, para onde quer que olhasse, só enxergava a morte. Contudo, ao socorrer o profeta Elias, a provisão chegou à sua casa. É preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Nesse tempo de incertezas que atravessamos, quero lhe dar uma ótima notícia, aqui o comentarista falando. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, também a certeza de que a bênção de Deus irá chegar até vocês, disso não duvida. Então, quando você tem um coração abençoador, Deus te abençoa. Enquanto você estiver sobre essa terra, Jesus promete, a palavra dele é clara nisso daí, que ele não deixará faltar o alimento e nem a vestimenta, ou seja, Deus vai nos proteger sempre. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, ele vai me proteger. Eu posso não ter luxo, eu posso não ter sobras, mas eu sempre vou ter o necessário, porque Deus me garante isso. A Bíblia fala que o salmista fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Isso é uma palavra de Deus para nós. Então, não fique preocupado, no sentido de que, mas e se acontecer, e se acontecer? Não importa, se você está na direção de Deus, Deus está no controle. Mesmo que Ele queira me levar hoje para o céu, eu irei com Ele, porque a minha vida não está na minha mão. A minha vida está na mão dele, a sua vida também está na mão dele. Então que eu possa viver eternamente com Ele, com Deus, que tem guiado os meus passos. Elias se apresenta e lança um desafio. Então, diante de toda aquela crise, Elias agora ele lança o desafio ao povo, e aos profetas de Baal e de Azerá. E é um dos temas mais conhecidos da Bíblia, sobre quando ele vai convocá-los ali para fazer aquele sacrifício. Vamos ler aqui o que o comentarista fala. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar
quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é Senhor. Então, agora Elias vai para o confronto. E muitas vezes nós somos chamados para o confronto. O crente não é aquele coitadinho que fica que foge de todas as brigas, digamos assim, no sentido espiritual. Muitas vezes nós somos chamados sim para um confronto. Se Deus nos convocou para isso, Deus está nos chamando para isso, então vamos confrontar. Chegará um momento, meus irmãos, e eu espero que não seja nessa geração, em que governos, isso já está acontecendo em outros países, estou falando a nível de Brasil, mas em outros países já acontece, em que nós seremos proibidos de cultuar e de nos reunir como cristãos. Alguns países no mundo já acontece isso. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou obedecer ao governo e fazer o que ele quer? Não. Se for contra a palavra de Deus, nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia. Ninguém pode ir contra a Bíblia. Nenhum rei, nenhum governo, nenhum líder religioso pode ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que nos nortear e nos guiar. Por isso que é fundamental conhecer. É um dos pilares da igreja, é um dos pilares da nossa vida espiritual. Conhecimento do alto. E esse conhecimento não é através de profecias. Esse conhecimento não é através do que os homens dizem. Esse conhecimento não é do que falam muitas das vezes em cima dos púlpitos. Esse conhecimento só vem daqui, Bíblia Sagrada. Se tiver fora dessa palavra, é anátema. É maldito. É o que fala a palavra de Deus. Cuidado para não cair no engodo do diabo, onde ele tem usado pessoas para falar contra a palavra de Deus. Por isso que conhecer é fundamental. Conhecer é fundamental. Confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outros pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. Esse foi o desafio de Elias. Eles iam preparar, vamos ver aqui, mais embaixo, o verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Então eles iam preparar os animais, cada um ia pegar um animal, ia degolar o animal, colocar sobre o altar ali, sobre a lenha, e eles iam clamar para que o Deus dele descesse fogo, e o fogo tinha que consumir aquele holocausto, porque o holocausto era para Deus. Era a fé de Elias que estava em jogo ali, e era o poder de Deus também que estava ali. E assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Então, os profetas começaram a clamaram o dia inteiro, não adiantou, se recortaram, se cortaram todo, e o Deus dele não atendeu, porque o Deus dele não existe. Baal, Azerá não existem. Os demônios existem, mas Deus só existe um. Só o Deus verdadeiro. A Bíblia vai usar muitas vezes, quando se refere a esses objetos pagãos, mas o próprio Paulo vai falar que eles não são nada. E com Deus, mas Deus não existe, deuses não existem, só existe um Deus. Por isso que nem o diabo, que poderia ser representado ali por aquele negócio, teve poder para tocar fogo no altar. Para enganar o povo, não tinha. Por quê? Porque só existe um Deus. Foi esse Deus que fez descer fogo do céu e consumiu aquele holocausto, que estava encharcado de água. E o fogo era tão poderoso que lambeu aquelas águas, secou a água que estava no rego em volta do altar. Esse é o Deus que nós servimos. Por que você tem duvidado dele? Por que você tem olhado para o lado e achado que não está dando nada certo na sua vida? É porque você não está confiando nesse Deus. Confia nele. Tudo vai dar certo. Tudo. Ah, pastor, você falou que pode morrer, mas daí isso não vai dar certo? Morrer em Cristo? O próprio Jesus vai nos ensinar que Deus tem prazer na morte de um cristão, não do ímpio, mas de um crente sim. Por quê? Porque quando você morre, você estará com ele eternamente agora. Continuando aqui, a resposta divina em meio à fé. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada de um ser humano pode fazer, que o ser humano pode fazer.
Quando rogamos ao Senhor, com toda a nossa devoção, a resposta vem pelos modos mais diferentes, como no caso da resposta de Elias no Monte Carmelo, frente aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Após a oração do profeta Elias, caiu fogo do céu e o Senhor consumiu completamente o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no seu rego. A amplitude mais significativa da ação de Deus no Monte Carmelo foi que todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram em uma única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali, quando o poder foi manifesto, o povo se converteu. O povo se viu novamente diante de um Deus verdadeiro, e não aqueles profetas, que foram depois mortos por Elias. Todos os 850 profetas. Altar restaurado, glória a Deus e abundante chuva. Depois de mostrar o seu grande poder diante de todos, e Elias acabar com todos os profetas idólatras, o Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. Todo aquele período que estava sem chuva, que Deus havia profetizado, Deus tinha falado através do profeta Elias, acabou quando o povo se humilhou ali. Reconheceu que Deus era Deus, só Deus era o único Deus verdadeiro. Não existia outro Deus. Não era Baal, Deus da chuva, não era Zerá, não era nada disso. Era o único Deus. Quando o povo se converteu, Deus tirou a maldição do povo. O que falta hoje para a humanidade é converter-se ao Evangelho. Infelizmente, nós vemos que quando a gente olha para a humanidade, nós vemos ela se degradando. A própria palavra de Deus fala que quando o homem vive em pecado, Deus entrega a eles as suas próprias paixões. E não existe nada pior do que o homem se entrega às suas próprias paixões. Não existe nada pior. O homem, pela ação do pecado, ele é mau. Só o poder de Deus, só através de Jesus Cristo que nós podemos ter uma vida de busca de santidade. Só através de Cristo. Não existe outro meio. Não existe qualquer caminho que o homem faça, que ele procure, que ele vai encontrar uma salvação, vai encontrar um benemérito a ponto dele se transformar. Não. O que transforma é o poder de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O que nos transforma, o que nos muda é a nossa fé em Jesus Cristo. Só essa fé em Jesus Cristo, que é o nosso único Salvador, é capaz de mudar a nossa vida. É capaz de nós pararmos e reconhecermos a nossa fragilidade. É capaz de nós pararmos para olhar e ver quanto pecador eu sou. Quando eu olho para a lei, eu vejo que eu sou incapaz de cumpri-la. Por quê? Porque ela mostra a minha pecaminosidade. O homem só reconhece isso quando ele está diante de Cristo. O homem que não tem Cristo, ele não reconhece o pecado. Ele acha que o que ele pratica faz parte da vida humana. Mas o homem com Deus, o homem que tem Jesus no coração, que tem o Espírito Santo agindo em sua vida, todos os dias, quando ele acorda de manhã, na sua primeira oração, ele reconhece que ele não é nada. Ele reconhece que só Cristo pode mudar. Ele reconhece que, mais uma vez, ele pecou, mais uma vez ele falou coisas que não devia. Só através de Jesus. O que aconteceu com esse povo foi quando ele reconheceu o poder de Deus. Aí Deus agora fala através de Elias: vai chover. Vai chover novamente sobre a terra. E o comentarista termina assim: há, portanto, boas razões para termos a certeza de que, quando o Senhor decidiu sobre o retorno de Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário haver conserto. No âmbito da questão, era imprescindível haver arrependimento e a expressão da glória de Deus. Cumprindo esses requisitos, era a hora de o Senhor derramar uma abundante chuva sobre aquela terra, mostrando assim que só existe um Deus. Não existem deuses, existe um Deus. O resto é apenas idolatria que o homem criou. E quando o homem cria um Deus, ele é superior a esse Deus que ele criou. Se você for parar para pensar dos deuses que imperam no nosso século, das religiões pagãs, das religiões
asiáticas, tantas religiões aí que tem, como a gente vai, por exemplo, para a Índia, que tem milhares e milhares de deuses, quando a gente vai para os países orientais, com tantos deuses que eles colocam, esses deuses foram criados pelos homens. Se ele foi criado pelo homem, então o homem é superior a ele. Então, quem é o Deus é o homem, não o objeto que ele criou, aquela estátua, aquele pedaço de madeira que ele se curva diante. Ou aquela estátua enorme, como tem em outros países orientais. Tudo foi feito pela mão do homem. Se ele foi feito pela mão do homem é superior a ele. Agora, o nosso Deus não foi feito por homem. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele é eterno, não tem começo, nem meio, nem fim. E foi ele que criou o homem. Por isso nós devemos adoração a ele. Essa é a diferença. O Deus que eu sirvo não foi criado pelo homem, não foi inventado pelo homem. Ele é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Na conclusão aqui fala que vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que que de fato o Senhor é todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, e portanto merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. É Ele que está à frente. Independente de aonde eu for, o que acontecer comigo, hoje, amanhã, não importa. A minha vida está na mão dele. E eu gostaria de fechar essa lição, mais uma vez, então citando, como eu disse no começo, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, novamente, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui o escritor ele vai falar sobre os homens do Antigo Testamento que esperavam, que estavam firmados na palavra de Deus, quando Deus prometeu no Éden que da semente da mulher nasceria um que venceria, que pisaria a cabeça da serpente. E a prova das coisas que eles não viam, por quê? Porque eles não viram o Messias, eles morreram antes. Apesar de terem promessas, eles morreram sem ter visto a promessa se cumprir, mas eles acreditavam na palavra do Deus verdadeiro, do único Deus. Versículo 13, de 11 de Hebreus, diz assim, ó, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas morreram na fé, eles continuaram acreditando. Mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles estavam apenas de passagem sobre a terra. O que me chama a atenção aqui é que eles tinham uma promessa, mas não receberam essa promessa. Existe uma música que eles cantam aí, que diz assim que quem tem promessa não morre. Se for no sentido espiritual, tá tudo bem, porque daí a gente não morre espiritualmente, a gente vai para o céu. Mas o cerne da questão da música é que enquanto você tiver uma promessa, você vai viver aqui nessa terra. Aí estaria contra, essa música está contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que eles morreram sem ver a promessa se cumprir. Mas eles confiaram, continuaram confiando em Deus. A promessa só vai acontecer na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo nasce da mulher, lá em Mateus capítulo 1, mostrando ali, aí sim, quando Zacarias vê e reconhece ali, ele viu cumprir-se a promessa que tinha sido falado desde o Éden, pela própria boca do nosso Deus. Eles morreram vendo-as de longe, né, e crendo nelas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçaram e confessaram. Nós hoje já vimos a promessa acontecer, porque ela está na história. Agora, nós temos que tirar de nós todo o embaraço, né, versículo do capítulo 12, e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus colocou para você? Eu já vi crentes, histórias todas, de grandes pregadores que morreram aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, 80. Mas se você está firmado na rocha, quem sabe a sua carreira proposta possa ser até os 80 anos, 90 anos, não sei. Mas o que a Bíblia manda é o seguinte: olhem para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Versículo 2 de 12 de Hebreus. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se
à destra do trono de Deus. Estamos passando por dificuldades. O tema da lição continua, usando a fé diante dos confrontos. Vamos usar nossa fé. Vamos ter uma vida consagrada a Deus. Porque Deus está olhando dos céus e procurando aqui na terra os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção. Continue orando por nós, pela nossa igreja, pela liderança da igreja, e que nós possamos sempre, diante de Deus, andarmos de acordo com a sua palavra. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que possa ter frutos no seu. Então, como nós sempre dizemos, compartilhe esse vídeo, mostre para outros, evangelize. Não para a glória nossa, não para a glória das pessoas, não, para a glória de Deus, porque é Ele que fala e é Ele que nos usa. Amém? Obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esses momentos que tivemos aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais vivermos de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Não permita que nós venhamos a ter uma vida longe do Teu querer, longe da Tua palavra, ter uma vida sem fé, sem confiança em Ti. Sabemos que tudo que está nas Tuas mãos é o Senhor que guia, é o Senhor que governa, é o Senhor que nos dirige, que nos direciona. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa os Teus filhos. Abençoa os que ouviram e participaram dessa escola bíblica dominical. Que eles possam sair daqui transformados pela Tua palavra. Porque a Tua palavra que diz que ela é o que transforma, ela é que liberta o homem. Então, se é assim, Senhor, então faça libertar, faça purificar, para que nós possamos ser transformados, Senhor, dia a dia. É um processo diário. Venha nos abençoar, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos toda a Tua igreja que está reunida, não só no Brasil, mas em todo o mundo, orando e buscando a Tua presença, para que nós possamos estar preparados para o dia em que o Senhor vier nos arrebatar. Em nome de Jesus que eu te peço as bênçãos, eu te agradeço. Amém, Senhor. Obrigado a todos. Amém.